Recife, Pernambuco, 10 de agosto de 2019. O Instituto Raimundo Campos tem a honra, o prazer de apresentar o professor Paulo de Tarso de Moraes e Souza. Dr. Paulo de Tarso, uma figura lendária nos meios econômicos e desenvolvimentistas do Nordeste, com larga experiência na administração pública, professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito do Recife, ex-secretário da Fazenda do Estado do Piauí, dirigente da Sudene, uma pessoa altamente empenhada no desenvolvimento do Nordeste e um amante do Brasil e do Nordeste em geral. Dr. Paulo de Tarso, o que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa situação que se delineia, onde os governadores do Nordeste estão tomando atitudes que sinalizam uma intenção em separar o Nordeste politicamente do resto do Brasil? O que é que o governo Bolsonaro poderia fazer para habilmente, democraticamente, diplomaticamente, politicamente, neutralizar essa tendência de isolar o Brasil ou de separar o Brasil do Nordeste? De início, eu gostaria de dizer que não há a menor possibilidade de prosseguir essa conversa, essa ideia de separar o Nordeste do Brasil. É uma questão constitucional, é uma questão de segurança nacional. O Brasil é um só, é uma unidade. Então, o que nós devemos, o governo Bolsonaro deve fazer, na minha ótica, é realizar aquilo que é uma aspiração nacional, aspiração do Brasil. Nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento nacional. Esse projeto de desenvolvimento nacional certamente terá a participação das diversas regiões, o Nordeste aí incluído, no desenvolvimento do país. E está na hora de ser lançado, apresentado à nação, um projeto de desenvolvimento nacional. E certamente, para dar sequência, execução a esse projeto de desenvolvimento nacional, a criação de um Conselho de Desenvolvimento Nacional, com a Presidência da República e ministros importantes integrando esse Conselho, como o ministro da Economia, o ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro da Casa Civil e governadores de estados da região que compõem a federação. Esse Conselho de Desenvolvimento, certamente presidido pelo presidente da República e tendo como secretário executivo um ministro do porte do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, como secretário executivo, para implementar em reuniões trimestrais, ou semestrais, ou mensais, quem define isso é o Executivo, definir a política e a execução de um programa de desenvolvimento que integre os objetivos da nação com os dos estados. Não há por que se falar em separatismo, em regiões específicas, trabalhando isoladamente ou até de forma conflitante com o interesse nacional. Então, o presidente da República é o comandante em chefe da nação, é o líder e cabe a ele, tanto pela Constituição como pela história, pelo passado, dar início a esse programa, a esse propósito, dar início a um projeto de desenvolvimento nacional
criar um órgão, Conselho de Desenvolvimento Nacional, sob a presidência do presidente da República, para implementar o Plano de Desenvolvimento Nacional, que certamente terá as partes regionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Região Sul e assim por diante. Creio que essa integração do país todo, vinculando órgãos técnicos, como os ministérios, com órgãos políticos, com os governadores do Estado, irá fazer com que o Brasil pense como um todo, como uma nação integrada, unida, para gerar emprego, renda e prosperidade para toda a população. É aí que eu acredito que nós uniremos a nação e extirparemos toda e qualquer tentativa irresponsável, vã e inconsequente de pensarmos em ações separatistas isoladas de determinadas regiões. O Brasil é um só e está aí para mostrar ao mundo que, unido, integrado, ele haverá de atingir os objetivos e as aspirações do bravo povo brasileiro. Queremos agradecer ao professor Dr. Paulo de Tarso esta brilhante informação, orientação. Eu quero reforçar as palavras muito bem colocadas do professor Paulo de Tarso, no sentido de lembrar os incautos, os imprevidentes ou os assodados, que o Brasil é um só, do norte ao sul. O Brasil somos nós somos o Brasil. O Nordeste é que viabilizou o Brasil em várias épocas. O Brasil começa no Nordeste. O Brasil e o Exército Brasileiro são forjados nas batalhas dos Montes Guararapes. Lembre-se, o Nordeste é o Brasil.